Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Seguinte pergunta: como trabalhar com remuneração para cargos e papéis? Devemos reconhecer financeiramente quando uma pessoa está executando um papel específico em algum projeto? Para essa pergunta, temos a presença de Thiago Brant, Ricardo Rosarin e Ricardo Patrese. Gente, sou Ricardo Patrese, agora vocês ouviram minha voz. Pessoal, essa questão ela é bastante discutida mesmo, né? Eu acho que depende muito da cultura da empresa, se a empresa vê que isso vai ser um benefício para os colaboradores ou não, né? Acho que a gente estava conversando aqui há pouco e alguém falou da questão perene, né? Se o papel for perene, permanecer por muito tempo, por exemplo, o PO, né, aqui na empresa a gente tem o PP, que é Pessoas e Processos, né? Então, pode ser que se coloque, né, uma remuneração específica. Se não for, a gente pode também manter aquela questão mais formal de cargos e salários, né? O colaborador pode entrar como desenvolvedor e aí ele exerce a função de PP ou de PO ou de facilitador, né? Qualquer um desses outros papéis que acontecem, né? Particularmente aqui na empresa, a gente preferiu não remunerar especificamente por papéis, justamente porque a questão de desenvolvimento de software é realmente muito ágil, né? Então a gente ia ficar muito preso, né, tendo que amarrar isso em descrição de carga, depois que a pessoa já fosse executar outro papel, o que acontece bastante, a gente ia ter que mudar bastante coisas, né? A gente não ia conseguir acompanhar, a gente ia ter que ficar amarrado num operacional, né? Então, acho que essa questão de ser perene ou não influencia bastante. Eu até, não olhando muito para o aspecto legal, jurídico, CLT, etc., mas eu vejo que, até um exemplo que o JP comentou lá nos bastidores, né? Eu sou dev e agora eu estou atuando como Scrum Master. Mas assim, a ideia de você atuar com diferentes papéis não é assim, eu sou alguém operacional, de repente eu viro estratégico e aí eu volto a ser operacional. Eu acho que a gente pode muito bem manter o cargo por trás, e o cargo indica o nível de senioridade, nível de decisão, nível de conhecimento da pessoa. E aí ela executa diferentes papéis. Acho que o Klaus comentou aqui no chat, né, que eu subi de nível. O nível é o meu cargo, mas os papéis eu vou variando. Então, eu não espero que um dev um dia vire Scrum Master e de repente vire PO. Mas ele pode, uma vez estar no front, outra no back, outra não sei o quê. Ou eu sou Scrum Master, agora eu sou PO, agora eu sou Agile Coach. São papéis do dia a dia que são próximos do seu nível de senioridade. Então, acho que um grande lance para as empresas é separar cargo, salário, senioridade de papel. E aí você descolar essas... Então, você não precisa ficar mudando o salário da pessoa cada vez que ela muda de papel. E trilha de carreira, né, Thiago? Aí também entra a trilha de carreira. Sim. E a trilha está muito conectada com o que o Thiago falou também, nessa questão da maturidade profissional, né? Então, a pessoa vai crescendo em sua maturidade e ela vai transitando papéis. E quando a gente fala numa perenidade, um curto espaço de tempo naquele papel, migrando para outro papel em outro time e tal, o que eu percebo como oportunidade, que a gente usa pouco ainda nas organizações, não é jogar isso numa remuneração fixa, como o Patrese falou, né? Talvez ali no fixo, e que nem o Thiago falou, fique a senioridade, a maturidade profissional, a trilha, a carreira, né? Mas o papel, ele pode ser colocado em outros elementos lá do que a gente chama do Global Compensation, né? Por exemplo, uma remuneração variável, uma remuneração a título de uma função, eu não gosto muito do termo, tá? Mas uma função gratificada que pode ser usado, por exemplo, durante a CLT, num período limitado de tempo, né? Então, da gente usar outros instrumentos que não seja apenas a remuneração fixa. Porque se eu colocar esse papel na remuneração fixa, como eu faço depois para retornar à medida que a pessoa troca de papel ou abandona aquele papel e volta para uma operação mais convencional, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque, falando de Brasil, a legislação trabalhista está sempre de olho, né? E a gente tem uma legislação trabalhista que não acompanha os movimentos de agilidade, né? Ela está lá em
1940 e poucos a legislação, né? E nós estamos falando de movimentos que ainda não chegaram, né, de uma maneira tão ativa aí a questão das legislações trabalhistas. Boa. Pegando carona aí na fala do Ricardo, né? O Thiago também na outra pergunta comentou, né, de que exemplos a gente pode ter no Brasil, né? Então o Klaus comentou do Percival, né? Então lá na Rocha a gente tem um programa de pontos, né, de remuneração variável, é como se fosse milhagem, né? Então isso já era instituído na organização, né? Então você podia reconhecer as pessoas, né, e dar uma certa quantidade de pontos, né? O que a gente fez, né? A gente hackeou o sistema, né? Então a gente conversou com os gestores, o gestor decidia o bolo que a gente ia entregar, então vamos por 1.000 pontos a cada 3 semanas, né? E a gente usava justamente o Percival, né, de maneira totalmente transparente para que as pessoas pudessem avaliar, né, a colaboração entre eles, né? E aí a sacada disso, né, era justamente de falar, quando a gente fala de agilidade, né, a gente não quer a fotografia atual, né? A gente está falando sobre o potencial, né? Em outras palavras, né? A gente não precisa do cara que sabe 70, daqui uma semana sabe 72, né? A gente precisa do cara que sabe 5, depois de uma semana sabe 15, depois da outra semana sabe 30, depois da outra semana sabe 35, mas o cara tá lá sabendo por que ele não tá, né, aumentando o conhecimento e tudo mais, e a colaboração, né? E hoje, lá na Roche, né, a gente tem pelo menos 3 ou 4 times, 80 pessoas usando esse sistema, né? E com as questões inerentes a isso, né? Então, é totalmente transparente, né? A gente fez todo um sistema de planilha de Excel, uma série de métricas em relação a isso, né? E a grande questão é que a galera fala, né, que papéis e responsabilidades, né, as pessoas vão mudando, né, vão flutuando o nível de colaboração, né? Mas a sacada está justamente que, me sinto desconfortável, né? Que bom, né? Fico muito contente se vocês se sintam desconfortáveis, né? Quem não se sentiu desconfortável foi a Nokia, né? Então escolham, né? Vocês podem ficar confortável no quentinho, né? Ou vocês podem decidir, né? Se vocês querem realmente, né? Isso aí. Então, o desconforto, né? É parte inerente de uma condição de crescimento, né? E eu acho que se a gente puder usar, né, ferramentas como o Percival de maneira sábia, né? Acho que a gente tem muito a aprender, né? Acho que é você, Mayra. A fala sobre... Eu vejo que a nossa lei trabalhista, ela pode, sim, ser um empecilho de um movimento positivo dentro das organizações. E, muitas vezes, essa mudança, ela não ocorre por causa disso. Aí é um trade-off, né? É uma escolha que a organização vai ter que fazer. Então, até mesmo aqui eu quero trazer a fala de ter mais lideranças situacionais, né? E não essa liderança que as pessoas crescem para um cargo de liderança para receber mais. Ainda isso está muito ligado dentro das organizações. E isso a gente está deixando de lado o propósito. O porquê que você quer ser líder? O porquê que você quer atuar numa frente para trazer o quê para dentro da organização? Então, aí, eu vou trazer aqui uma fala que, gente, eu ouvi há muito tempo atrás. Ainda a gente tem muita agenda oculta. E isso é um tiro no pé para dentro das organizações, porque as pessoas não estão buscando o objetivo da organização. E isso tudo está, infelizmente, atrelado ao que a pessoa ganha, a um bônus, né? Infelizmente, quantas pessoas aí podem ter visto ou ter vivenciado uma mudança do indicador para garantir o PPL, sabe assim? Então, assim, esse é um cuidado que tem que se ter, né? Com a questão de recompensa, bônus, promoção, o foco tem que ser o que nós estamos fazendo e não o que vai ganhar, alguém vai ganhar, seria o plus, né? Uma consequência do que foi realizado. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos para a seguinte pergunta. Gostaria de saber como lidar em casos onde algumas pessoas trazem mais resultados que outras, mesmo quando têm basicamente mesmo nível de experiência, mesmas formações e mesmos cargos, funções e nível. Para esta pergunta, temos Ângela Lima, Thiago Brandt e Klaus. E aí, quem quer começar? Eu ia até comentar uma frase que eu gosto. Desculpa, pode falar, Ângela. Não, pode falar, imagina. Não, que a gente fala assim, no Management 3.0 a gente vê todos são responsáveis pelo sucesso, para contribuir pelo sucesso, e alguns olham pelo todo. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que sempre considerar isso. Por mais que uma pessoa contribua mais e outra menos,
todo mundo tem a sua importância, e é legal que em nível de importância é a mesma, porque às vezes a minha pequena contribuição pode ter sido o que fez a diferença. Né? Às vezes eu brinco quando eu vou na sala do café, eu falo para a moça do café, você é a pessoa mais importante dessa empresa. E às vezes é isso, o café que ela serviu pra gente foi o que ajudou a gente a entregar aquele projeto. Né? Então a gente tem que ter isso em mente também, acho que é importante. O que eu vejo é que, assim, o antes do ágil, né, o que tem nas organizações é essa mentalidade, né, eu produzi, então, é eu, meu umbigo e minha carreira e meu dinheiro e minhas coisas, né, então, acho que o que a gente tem que mudar é esse olhar, até da gente mesmo, enquanto empregado, enquanto colaborador, enfim, né, nós fazemos parte de uma equipe, né, podemos ter desempenhos diferentes, até porque somos pessoas diferentes, então, assim, entender a pessoa como um ser único, mas que faz parte de um todo. E se a equipe, eu acho que o Klaus emenda com isso, pelo que eu entendo, se a equipe define que a minha entrega foi melhor, ok, né? Porque é isso que a gente tem que começar a mudar, né? Na mentalidade das empresas. Confesso que, assim, na minha vivência, ainda é a minha carreira, o meu salário, o meu emprego, né? E o resto se vira para conseguir também. Justamente o ágil quebra esse mecanicismo, né, de ser a cada uma peça, uma engrenagem numa máquina, e agora é colaboração. Multidisciplinaridade, colaboração, não tem mais cargo, função, eu só faço back-end, eu só faço front-end. Cara, eu quero você aprendendo a fazer tudo, colaborando, ensinando o tempo todo. Então, é impossível você fazer uma avaliação de desempenho, para você remunerar as pessoas, você fazer uma avaliação de desempenho objetiva, com critérios, tipo boletim escolar, não existe. Vai ser uma coisa subjetiva, vai necessariamente ter que ser uma coisa subjetiva. Aí a questão é quem decide quem contribuiu mais para a equipe ou menos, né? Normalmente é um gestor, um comitêzinho, faz calibração, aquela coisa toda, né? E eu não, eu como gestor eu falava, equipe, eu não quero eu decidir o salário de vocês vão tá aqui o bolo, vocês vão dividir o bolo. Então eu trabalhava com PLR, né? O Percival pode dar variação de salário, então isso era tipo, dava essa variação na PLR, você não vai baixar o salário de ninguém, né? Isso aprovado pelos sindicatos de São Paulo e de Curitiba. Hoje em dia está mais tranquilo ainda. E outra coisa é, se alguém está consistentemente, na visão da equipe, produzindo muito mais do que o salário, a função, né? Aí você aumenta o nível dessa pessoa. É para isso que servem os aumentos. Na hora que eu vou tomar uma decisão de aumento, eu vou embasar ele com a visão da equipe. E aí você, deixa você falar, Cláudia, e aí você aumenta o nível se houver essa constância. Isso, exato. Né? Mas hoje ainda nos métodos eu vejo no retrovisor o desempenho que passou e daí eu remunero. Só que o meu desempenho não se mantém, não necessariamente, né? Porque somos pessoas humanas, então uma hora eu posso estar bem, outra hora não, depende do projeto, ou, né? E aí não, aí eu já cresci na carreira, já tive um nível a mais, e aí começa a ter os descompassos, né? Eu acho que, meu comentário, né, acho que tem uma discussão interessante para a gente falar o que a gente entende por resultado, né? Então, porque quando a gente fala de resultado, né, a galera fala assim, o resultado financeiro, então você pega uma equipe de vendedores, né, então, vendemos lá, sei lá, 80 carros, né? Só que quando você vai ver, né, 80 carros foi 3 que fizeram, 2 falaram mal do colega, trabalharam até as 11 da noite, não aprenderam nada, né, e é um tiro curto, né, que se arrebenta todo mundo, né. E quando a gente fala, né, disso, né, esta não é uma maneira, né, quando a gente fala a premissa, quando a gente fala de times ágeis, né, que as pessoas não são colaboradores individuais, né, mas elas genuinamente têm que trabalhar em time, têm que aprender a fazer isso, né. Então, ao invés de ter os 80 carros, né, tem aquela equipe que vendeu um carro, né, mas para aqueles carros eles aprenderam, viram, falaram, a gente vai tentar inovar com o WhatsApp, aqui não deu certo, tal, documentou o aprendizado e vai por cima, né. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante que a gente tem que ter, né? E aí, falando um pouquinho do exemplo que a gente teve lá na Rocha, usando o Percival, né?
as ferramentas como o Percival, né, elas ajudam a fazer com que os problemas se tornem mais transparentes, que no final das contas eu acho que é a função de todo bom agilista, não é resolver os problemas, mas torná-los mais transparentes. Então, o que começou a acontecer, assim, com uma galera, assim, esses são casos reais, assim, né, é da galera falar assim, olha, eu não sei o que é colaborar. E aí eles começarem a tentar achar maneiras de medir colaboração. Então teve algumas pessoas começaram a medir, né? Contar quantas vezes a pessoa era chamada no Hangouts, né? No WhatsApp. Isso para ela era colaboração, né? Então a percepção dela em relação a isso era essa, né? E sempre foi, né? Só que quando você está lá com o Percival lá e um tem que avaliar o outro, e você tem o bolo, e você tem as métricas e tal, né? A coisa começa a aparecer e falar, olha, galera, será que é isso mesmo, né? Ficar chamando no WhatsApp é isso? Será que eu mandar 80 e-mails por dia é isso? Será que eu ficar entrando um monte de reunião, ficar de braço cruzado é genuinamente colaborar, né? Então, não dar as respostas, mas ajudar as pessoas a fazerem as perguntas que sempre estiveram lá, né? E a gente conseguir fazer isso de uma maneira pragmática, né? Eu acho que essa é uma das questões interessantes, né? Quando a gente fala de resultado e tudo mais. Uma coisa que você comentou sobre venda de carros, né? E é uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Porque a agilidade que a gente fala, ela é uma resposta a um ambiente criativo complexo que muda a cada dia, né? Então, quando a gente fala em remuneração ágil, RH ágil e todas essas coisas malucas que a gente fala, é para esse mundo criativo em que todo dia o meu trabalho é diferente. Agora, algo que é mais operacional e repetitivo, aí a gente não precisa, né? A gente tem que saber separar, porque, inclusive, a forma de remunerar, de bonificar e tudo mais, difere muito. É muito diferente você bonificar o trabalho criativo do trabalho repetitivo. E, às vezes, as empresas falham nisso, porque elas tentam usar ágil em tudo, mas o ágil existe cenários em que ele é o mais adequado, né? Eu acho que a gente pode ser bem criativo vendendo carro, viu, Thiago? Sim, eu dei o exemplo de vender carro porque vendas é uma coisa que a gente tem. Inclusive a Apple, por exemplo, ela não remunera vendas como bônus por venda. Porque ela vê o vendedor como, na verdade, um consultor do cliente, não um vendedor. Então ela não remunera pelo volume de vendas. Porque daí o vendedor que está lá, ele não está preocupado em empurrar um celular, ele está preocupado em criar um cliente e fidelizar. Né? Então é bem legal, usar isso no mundo das vendas é perfeito, mas eu digo também em toda a parte mais de resultado, de eficiência, né? Acho que a gente tem que separar um pouquinho de eficiência e eficácia. É aqui o episódio de hoje, espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify, YouTube e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.